Nós já sabemos que amamentar, principalmente por 1 ano ou mais, é tido como um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer de mama. E isso acontece porque no processo da amamentação, a mama passa por toda a sua evolução, até o final da evolução, que é o próprio processo de amamentar. E isso faz com que as células das glândulas mamárias estejam menos propensas a desenvolver alterações que levem ao surgimento do câncer de mama. Mas e sobre amamentar depois de ter sido tratada para um câncer de mama? Qual é a realidade disso? E qual é a taxa de sucesso que nós temos nessas pacientes? Então é importante, como nós já falamos em outro vídeo, lembrar que cada vez mais pacientes jovens estão desenvolvendo câncer de mama e que o desejo de gestar e amamentar depois desse tratamento é uma realidade para muitas mulheres. Então depende de alguns fatores super importantes, o sucesso e a capacidade de amamentação depois do tratamento de um câncer de mama. A primeira coisa a se pensar é o tipo de cirurgia que foi realizada. Então, para pacientes que foram submetidas à mastectomia, com a retirada da glândula mamária, que nós sabemos que nem sempre é 100% retirada. Na verdade, existe tecido que fica residual ali próximo da pele, que contém glândulas mamárias. Mas, de maneira geral, essas pacientes não têm capacidade de produção do próprio leite depois de uma mastectomia. Existe a possibilidade de fazer a translactação, que é a utilização de uma sonda com leite de outra fonte, que não da própria mãe, que é posicionada na mama e no mamilo e tem aquela possibilidade de colocar o neném para mamar esse leite através dessa translactação. Isso é uma opção que existe. Agora, para pacientes que foram submetidas à cirurgia conservadora, existem vários tipos de cirurgia conservadora e isso também tem influência. Então, cirurgia simples com incisões na pele que sejam distantes da área da areola, que é onde estão os ductos terminais ali da mama, que são essenciais na amamentação, aumentam a chance dessa paciente conseguir amamentar. Cirurgias mais extensas que envolvam remodelamento mamário, então mastopexias, mamoplastias, cirurgias com incisões muito próximas ali da areola, essas cirurgias têm uma chance maior de acabar impactando na capacidade da amamentação. E além disso, nós temos a questão da radioterapia. Então, via de regra, as pacientes que são submetidas a uma cirurgia conservadora ou uma quadrantectomia, elas têm associado o processo da radioterapia. E nós já sabemos que o sucesso da amamentação com a associação da radioterapia é ainda menor. Cerca de 50%, de acordo com os estudos, de mulheres submetidas a cirurgias conservadoras com radioterapia conseguem fazer o processo da amamentação. Existem algumas modificações também na qualidade do leite, na composição desse leite, com algumas alterações do que nós chamamos de eletrólitos, que são sódio, potássio. Então existem algumas alterações e, de maneira geral, a produção do leite da mama irradiada é uma produção reduzida. Então é possível amamentar depois de um tratamento para câncer de mama e lembrar que a mama contralateral, que não foi submetida a nenhum tratamento, ela tem uma capacidade de produção e de ejeção do leite normal. Então essa paciente pode optar por amamentar das duas mamas, pode optar por amamentar apenas da mama em que não foi tratada. Lembrando que isso não traz prejuízo para a saúde da mãe e isso também não traz nenhum prejuízo para a saúde do neném. Então, essas modificações que acontecem na composição e na qualidade do leite não trazem um prejuízo para a saúde da criança. Isso não precisa ser uma preocupação. O que nós ainda não sabemos é o quanto essa amamentação por 1 ano ou mais do que 1 ano depois de ser tratada para um câncer de mama, o quanto ela traz de benefício e de prevenção para um novo tumor. Essa resposta nós ainda não temos. Então, o que eu sempre aconselho para as pacientes que estão nessa situação é que caso não exista nenhum impedimento outro, por exemplo, utilização de hormônios durante o tratamento, bloqueadores de hormônios, que aí a amamentação não é liberada, ou algumas outras drogas, algumas outras medicações que não têm amamentação liberada, se isso não acontece, converse com seu médico, converse com o mastologista, converse com o seu obstetra, com a consultora de amamentação, para tentar desenvolver uma estratégia que seja interessante para você nesse sentido.